Amados irmãos, estamos iniciando o nosso culto da noite e, como habitualmente fazemos, prazerosamente queremos saudar os irmãos em suas casas, com as suas famílias e parentes, vizinhos talvez. Eu tenho ouvido falar de alguns irmãos que têm mandado o link do culto para vários vizinhos. Isso é muito positivo, é uma oportunidade nova que se vislumbra nesse momento. Talvez seja uma dos aprendizados que essa crise nos está trazendo. E tenho certeza que isso produzirá no tempo do Senhor os resultados devidos, Sejam todos bem-vindos, que a graça de Deus, em sua multiforme maneira de chegar, nos abençoe, inundando os nossos corações e alegrando-nos apesar do momento que a gente vive. Nós temos, amados, uma leitura bíblica e nós vamos tomar da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, 1 aos Coríntios 15, de 20 a 22, aos Coríntios 15, de 20 até o 22. Esses 3 versos têm essa escritura, 1 aos Coríntios 15, 20 a 22. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo serão
todos vivificados. Essa é a grande verdade que embala o nosso coração e que nos anima a viver a luta da vida cristã. Depois disso, vamos juntos cantar um hino queridíssimo, próprio para essa hora, que é Cristo já ressuscitou. Então, esposo, esposa, filhos, parentes, agregados, os que podem estar nesse lar agora, cantem o hino conforme vai ser colocado em nossa tela. Em nosso culto, esse momento de oração inicial. E eu quero convidar o diácono Paulo Damião a nos conduzir nessa primeira oração, suplicando pela chegada do culto à casa da família PIB Jacarepaguá. Oremos. Oremos então pelo culto da noite. Graças te damos, ó Deus, pela comunhão com o teu Filho Jesus. Graças te damos, ó Deus, porque nesse final de semana comemoramos a crucificação e a ressurreição do teu Filho Jesus. Em função de um problema de saúde, todos nós hoje estamos em nossos lares. Nós queríamos muito estar em comunhão na tua igreja, louvando e bendizendo o teu santo nome. Agradecendo pela vida, agradecendo porque tu tens cuidado de nós. Senhor Deus, seja com esse culto da noite, onde iremos te louvar, engrandecer o teu santo nome, ouvir a palavra, a tua palavra, que venha de encontro às necessidades dos nossos corações. Te agradecemos também pela liderança da tua igreja, onde tem se esforçado em manter o culto em dia. Também oramos, Senhor Deus, pela liderança do nosso governo, dos nossos governantes, do nosso estado, do nosso país, para que eles possam, Senhor Deus, conduzir da melhor forma possível toda essa situação. Mas seja com os teus filhos que hoje estão em casa, impossibilitados de saírem, mas tu estejas protegendo e os guardando com a tua mão poderosa. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nosso culto dominicalmente traz uma leitura para ser pensada, refletida ao longo da semana. E graças a Deus, a nossa divisão de multimídia está agora reproduzindo ao longo da semana, para que a gente esteja sendo lembrado, o versículo que é o versículo da semana. E o versículo desta semana é esse, Romanos 15:4. Está na tela. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução,
para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Esse texto faz parte do conjunto dos textos que dão base à nossa declaração doutrinária, porque para nós a Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelos quais Deus julgará todos os homens. Por isso que se diz, porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Então, conforme anunciei de manhã, nós vamos agora inserir no nosso culto um momento infantil. Gostei da ideia, contei com a colaboração urgente das irmãs Berenice e Márcia, educadora e ministra de música, e agora nós vamos colocar para as crianças e peço aos pais que aproveitem após o culto um momentinho com as crianças, explicando e interagindo com elas em torno do que nós todos vamos ver agora. Então, momento infantil. Meus amados, depois dessa boa oportunidade e necessária oportunidade, nós vamos dedicar nossas vidas e nossos bens. Claro está que cada um na sua casa, não é?
mas esse é o momento do culto. Dedicação de vidas, dedicação dos nossos bens, renovação do nosso propósito de servir ao Senhor. Então nós vamos cantar e desde já está sendo colocado para os irmãos a oportunidade de contribuir, quer por depósito, por transferência ou por vindo aqui para os lados da igreja. Temos um plantão diariamente, pode ser feito aqui, até mesmo usado a máquina de transferência aqui, ou então, conforme já temos dito, alguns diáconos estão fazendo um trabalho de buscar na casa daquelas pessoas com maiores dificuldades. Mas é necessário um contato individual com o irmão Alexandre, que vai ou pessoalmente ou designar alguém. Cantemos.
esse momento de gratidão e de intercessão, lembrando aqueles nomes que citei na quarta-feira, lembrando esse momento de necessidade pelo qual passa a nossa cidade, o nosso bairro, lembrando as famílias que estão sendo atingidas e vivendo esse momento, lembrando a família do pastor Sócrates, esse momento que ela está vivendo. Por tudo isso e mais que o coração, que o Senhor Deus inspirar, nós vamos convidar a irmã Denise Castro Araújo, a mãe do Andrezinho de hoje de manhã, para nos conduzir nesta oração de gratidão e também de intercessão. Vamos orar, irmãos. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse momento em que podemos entrar na Tua presença e colocarmos no Teu altar, Senhor, as nossas petições. Nesse momento, Pai, eu venho interceder, Senhor, por aqueles membros de nossa igreja, Senhor, que encontram-se, Pai, enfermos, com alguma dificuldade, Senhor, com os nomes que já foram citados, Pai, que têm sido citados em vários cultos, Pai. Que o Senhor possa vir com a sua mão de poder, Senhor, e ministrar, Senhor, a cura, a libertação, Senhor, suprir as necessidades. Peço também pelo pastor Sócrates e sua família, que passa por esse momento difícil de saúde, Pai, que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, estar acalentando seus corações, Pai, dando sabedoria aos médicos, Senhor, para que eles possam usar, Senhor, os medicamentos, os métodos, Senhor, que possam dar resultados positivos, Senhor, de recuperação ao Teu servo, Pai. E nesse momento, Senhor, vem interceder, Pai, não só pelas famílias de nossa igreja, mas pela nossa nação, Pai. Pedir pelos trabalhadores, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, colocar o pão de cada dia, como o Senhor tem colocado, Senhor, nas nossas casas, Pai. Pedir pelos trabalhadores autônomos, Pai, que precisam, Senhor, do sustento diário. E que cada um possa ver a Tua provisão, Pai. Isso tem gerado muita preocupação, as lojas fechadas, o comércio fechado, as pessoas sem poder trabalhar, Senhor. E que o Senhor possa acalmar, Senhor, os nossos corações, Pai, e que possamos confiar em Ti, Senhor, nesse momento que estamos passando, Pai. Venho pedir também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso presidente, Pai, que ele esteja, Senhor, tendo sabedoria vinda de Ti, Pai, que não seja o homem. Vem pedir também pelo nosso governador e pelo nosso prefeito, Pai. Independente, Senhor, de em quem nós votamos, Pai, mas são eles, Pai, que estão ali à frente. E que eles possam, Senhor, ter discernimento vindo de Ti, Senhor, para tomar as decisões corretas, Senhor. Para que possamos, Senhor, passar por esse momento. E venho pedir a Ti, Senhor, que o Senhor possa mandar a cura, Pai. Que os estudos que estão sendo feitos, Senhor, possam dar resultados, Senhor. E que as nações possam ver o Teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que os povos, Senhor, possam se ajoelhar diante de Ti, Senhor, e serem gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. E nesse momento, Senhor, vem lhe pedir, Senhor, por aqueles que estão em casa sozinhos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ir ali, Senhor, confortar. Tem muitas pessoas que não têm parentes, que não tem ninguém morando perto e que estão sozinhas. E que elas possam sentir o Teu cuidado, Pai. Porque é muito difícil ficar sozinho nesse momento, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus. E que possamos atravessar esse momento, Senhor, confiantes em Ti. É isso que eu lhe peço, Senhor, e já te agradeço na certeza de que tudo vai passar. Porque nós temos um Deus que é fiel. Amém. Amados, com alegria nós vamos agora ter um momento de participação do Grupo Master. Vamos reverentemente acompanhar e louvar a Deus enquanto acompanhamos essa apresentação do coro para louvar, bendizer o nome de Deus.
Com alegria, nós vamos anunciar que o pregador dessa hora é o pastor Luiz Fernando Mourão, um companheiro de trabalho aqui da nossa igreja, um pastor que tem nos ajudado muito, tem nos socorrido em muitos momentos, e é o segundo vice-presidente da igreja. Então ele vai agora nos conduzir naquilo que Deus já colocou em seu coração para o nosso coração. Acompanhemos reverentemente este servo de Deus. Boa noite, irmãos. É uma alegria para mim poder estar aqui trazendo o recado do Senhor nesta noite para você. E o desejo do meu coração é que Deus fale ao seu coração e que você, ouvindo a voz de Deus, cumpra aquilo que Ele colocar como propósito no seu coração. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você. Quero convidar você a orar comigo nesse momento, pedindo a direção de Deus. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar diante de Ti a vida de todos aqueles que estão conosco nesse momento de culto. Quero te pedir, Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre eles, que Teu Espírito Santo visite a sua casa e possa cuidar de cada familiar daqueles que estão conosco nesse momento de culto. E que a Tua boa mão esteja sustentando, guardando e protegendo. Pai querido, dá-nos sabedoria diante daquilo que Tu queres falar a cada um de nós. Unge-me com o Teu Santo Espírito. Cuida de nós, é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Domingo de Páscoa, hoje você deve ter almoçado com a sua família. Talvez não tenha sido o almoço que você planejou, com toda a família reunida, com todo mundo em volta da mesa, com seus pais, seus irmãos, mas ainda assim foi o domingo de Páscoa. Para os judeus, a festa do Pêssach, ou a Páscoa, tem o objetivo de trazer à memória aqueles que foram cativos no Egito e que Deus os livrou da última praga, o anjo da morte sobre os primogênitos, e os livrou finalmente do jugo da escravidão. Para os cristãos, a festa da Páscoa também simboliza livramento, mas não do cativeiro do Egito, mas da escravidão do pecado. Pecado que tem como salário a morte eterna. Enquanto no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, momento do Deus conosco, na Páscoa nós celebramos a sua ressurreição e a sua vitória sobre a morte. Para os cristãos, a vitória de Jesus sobre a morte é o fato mais marcante no cristianismo, porque ele quebrou o poder que o pecado tinha sobre as nossas vidas. O pecado nos afastava de Deus, e na morte e ressurreição de Jesus, nós podemos novamente ter acesso a Deus Pai. Antes de Jesus, o pecado tinha como consequência a morte eterna.
mas a sua ressurreição nos garante que, se crermos nele, também poderemos ser vitoriosos com ele. Essa é a certeza que Jesus coloca no nosso coração. Então, estamos comemorando o livramento que Deus nos enviou. Nossa Páscoa hoje é Jesus Cristo, o Cordeiro que se deu para sacrifício pelos nossos pecados. O meu desejo é que verdadeiramente você experimente a Páscoa de Jesus sobre a sua vida. Que o livramento que Ele nos proporcionou na sua morte e ressurreição seja realidade na sua vida e de sua família ainda hoje. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus. Está lá em João capítulo 20, versículo 19 a 23. Eu vou dar um tempinho para você em casa poder abrir seu smartphone, poder abrir a sua Bíblia, poder consultar aí no Google, onde você quer que possa consultar uma Bíblia. Então, João capítulo 20, versículos 19 a 23. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse, pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. E se o retiverdes, serão retidos. O texto que lemos relata a aparição de Jesus aos seus 11 discípulos após a sua ressurreição. Eu nunca preguei sobre esse texto com a ênfase que vou dar hoje. Mas eu queria contextualizar este culto da noite com aquilo que aconteceu naquele final de domingo de Páscoa. O texto dos evangelhos de Lucas e João são semelhantes, com uma diferença na riqueza de detalhes. Lucas, como médico, é mais meticuloso nas suas informações. Já João é mais sintético. Mas eu vou citar alguns fatos que se encontram tanto no livro de Lucas quanto no livro de João. Mesmo tendo lido o texto do livro de João, eu vou citar algumas coisas que encontro lá no livro de Lucas. O texto de Lucas nos mostra que após Jesus falar com as mulheres que foram até o local onde o sepultaram, ele encontra dois discípulos que iam pelo caminho de Emaús e caminha com eles. Eles não perceberam que era Jesus, mas quando foram cear, na hora do partir do pão, eles viram que era Jesus. E logo imediatamente Jesus desaparece. Eles então voltam correndo para Jerusalém, naquela ainda tarde e noite do domingo, e foram falar com os 11 discípulos que estavam reunidos, ainda assustados com a notícia da ressurreição de Jesus. Quando ainda falavam, apareceu Jesus. Jesus entra naquele local onde eles estavam e começa a falar com eles. Esse é o contexto desse momento que quero que fique gravado na sua memória. Os 11 discípulos e os 2 discípulos do caminho de Emaús. E Jesus visitando aquela casa. E desta visita, a vida da humanidade inteira é impactada pela mensagem do Evangelho que foi proclamada por aqueles discípulos. Ó, vem, Senhor Jesus, e visita a minha casa. Esse é mais do que um título da mensagem. Esse é um clamor que muitos estão fazendo nesse momento. Muitas famílias estão acuadas por conta dessa pandemia que assola o mundo e nosso país. Muitos estão enlutados porque alguém da sua família ou um amigo seu foi pego por esse vírus. Muitos já perderam a sua esperança de que alguma coisa boa possa acontecer na sua casa. E eu quero afirmar para você que a visita de Jesus àquela casa, num final de domingo, exatamente como esse, mudou completamente as perspectivas e a esperança de todos que estavam ali. Aquela visita que Jesus faz àquela casa muda a história daquelas pessoas. Em um momento, todos estavam preocupados com suas vidas, pois existia o medo de que os judeus atentarem contra a sua vida, mas no momento seguinte, havia renovo e esperança. A visita de Jesus muda o ânimo de cada um deles. Eu quero fazer um convite a você. Você pode aí na sua casa repetir mentalmente, aí onde você está, esse clamor? Ó, vem, Senhor Jesus, e visita a minha casa. Você pode fazer isso agora?
Você pode virar para o seu parente que está ao seu lado, o seu filho, o seu esposo, e falar para ele: vamos clamar para que o Senhor Jesus venha e visite a nossa casa nesse final de noite de domingo de Páscoa. É interessante que quando olhamos para o texto bíblico e percebemos que os discípulos estavam com medo do que poderia acontecer com as suas vidas, e nesse momento de intranquilidade, o texto diz que as primeiras palavras de Jesus foram: paz seja convosco. E a primeira certeza que você precisa ter nesta noite é que a visita de Jesus na sua casa te traz paz. Versículo 19 diz isso com muita clareza, diz ele lá: quando chegou a tarde daquele dia e o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. A primeira certeza que você precisa ter nesta noite é que a visita de Jesus na sua casa te traz paz. Quantas pessoas que neste domingo clamam por um momento de paz? São tantas as notícias, tantas coisas desencontradas, tantos especialistas, tantas fontes confiáveis, tanto tempo tendo que cuidar dos estudos dos filhos na quarentena, tempo de contato com a nossa família, 24 horas por dia. Normalmente a gente não tinha isso, a gente saía para trabalhar, voltava e cuidava de uma coisa, os filhos iam para o colégio. Quanta coisa que não acontecia há muito tempo, tantas possibilidades, que o que desejamos é ter um pouco de paz. Alguém até diria que a quarentena está servindo para que as famílias voltem a se conhecer e perceber que não são apenas seres virtuais. Tem muita família que está nesse ponto. É interessante falarmos sobre paz, porque o conceito que alguns têm sobre a paz é diferente do que eu penso. Para algumas pessoas, ter paz é não estar em guerra, é não ter problema nenhum, seja eles de qual linha forem. Para mim, ter paz ou estar em paz não é a ausência de problema ou dificuldade, mas é em meio aos problemas e às dificuldades, saber que eu tenho um porto seguro onde eu encontro essa paz que eu almejo. Isso para mim é ter paz. Paz que até momentos antes eles não tinham e estavam preocupados com a sua própria existência, no caso dos discípulos, mas que a entrada de Jesus naquela casa trouxe essa paz para eles. Trouxe essa paz que eles encontraram. E é esse meu conceito, e esse meu conceito se baseia muito no que eu encontro nesse texto. Pois a presença de Jesus naquela casa trouxe sobre eles a verdadeira paz. A visita de Jesus na nossa casa, na nossa vida, sempre nos traz a paz que só Ele pode nos dar. A paz que a Bíblia fala que excede todo o entendimento. A paz que extrapola completamente aquilo que as pessoas pensam de paz. Porque muitos pensam que ter paz é ter um bom trabalho, um bom emprego, ter um carro bonito, ter uma casa bonita. Mas isso não traz paz. Isso traz segurança. Paz é aquilo que traz tranquilidade ao nosso coração quando nós deitamos. A paz que Jesus pode nos proporcionar, nós não conseguimos em outro lugar que não seja nele. Ele próprio nos garante isso. Quando vamos para João, capítulo 14, versículo 27, um texto que é muito conhecido, ele diz: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Talvez você que esteja vendo esse momento de mensagem, esteja cultuando a Deus conosco, esteja precisando exatamente da paz que só Jesus pode dar. E para que essa paz entre na sua casa, você precisa convidá-lo. Depois desse texto, com as palavras de Jesus, você consegue perceber da paz que nós estamos falando, que não é uma paz que todo mundo diz que é bonitinha, que não é uma paz que é contrária à guerra, então você está em guerra, então procura a paz, mas é uma paz que excede o nosso racional. É uma paz que você não consegue explicar, mas você sente. Em certo momento da caminhada de Jesus, cumprindo o seu ministério, a Bíblia relata que ele estava com seus discípulos e ao atravessarem um grande lago, uma tempestade começa a pegar sobre aquele barco e todos aqueles que estavam ali junto com Jesus. Em meio àquela tempestade, Jesus dormia. Começa então um grande reboliço entre os discípulos ali,
porque o tamanho daquela tempestade dava a eles a sensação que eles não conseguiriam chegar na outra margem e o barco iria adernar. É engraçado pensar que essa tempestade deveria ser muito forte, porque nós não estamos falando de pessoas inexperientes. Os discípulos de Jesus eram pescadores, homens acostumados com o mar, e até eles estavam temendo pela sua vida. E nesse momento, Jesus é acordado por um deles, acalma a tempestade e muda a história e o coração daqueles discípulos. Essa história está lá em Lucas capítulo 8, versículo 23 em diante. Nesse momento de tantas preocupações, é o momento de você desfrutar dessa paz verdadeira, dessa paz que excede o entendimento, dessa paz que traz tranquilidade ao seu coração, essa paz que te dá tranquilidade mesmo em meio a crises, de saber que Jesus é o seu porto seguro. Convide Jesus para visitar a sua casa hoje e saiba que a sua visita vai trazer paz para a sua casa. A segunda certeza que você precisa ter nesta noite é que a visita de Jesus na sua casa traz cura. O momento em que Jesus visita a sua casa, ele muda a história da sua casa. Ele traz cura para seus medos, para seus receios sobre a vida física, mas principalmente cura para a sua vida espiritual. A ansiedade quanto ao futuro tem levado as pessoas a quadros de depressão, distúrbios de sono, fobias e os mais diversos estágios de estresse, que nos levam a não conseguir encontrar luz no fim do túnel. Mas posso garantir para você, ela existe. A visita que Jesus faz à sua casa traz cura para a sua alma, traz cura para as suas incertezas, traz curas para os males que têm afetado o seu coração e a sua vida e o seu corpo. Há 2 semanas atrás, preguei aqui na igreja, e logo no começo dessa quarentena, muitas pessoas me procuravam, conversavam comigo, estavam preocupadas porque, olha, nós vamos morrer por conta desse vírus. E o que me espanta é que elas esqueceram que desde o dia em que nascemos, sabemos que vai chegar o dia em que vamos morrer. Não é o vírus da Covid-19 ou qualquer outra doença que nos sentenciou à morte, mas a nossa natureza. A nossa natureza tem princípio, meio e fim. Pode ser abreviada ou não, mas é natural. Então, em meio a tantas incertezas, eu tenho uma certeza: Jesus pode mudar a sua forma de ver o mundo. Ele tem esse poder. Mas diferente desse texto que lemos, onde Jesus entra na casa onde estavam os discípulos, hoje, para que ele entre na sua casa, você precisa convidá-lo. A casa é sua e ele respeita sua individualidade e sua vontade. O Senhor Jesus vai trazer cura para os males que têm afligido a sua vida física, mental e o espiritual. Mas para que ele possa agir na sua vida, você precisa convidá-lo. Você precisa fazer aquela oração que eu te convidei a fazer lá no comecinho. Senhor Jesus, vem, visita a minha casa. A terceira certeza que você precisa ter nesta noite é que a visita de Jesus à sua casa te traz esperança. O texto é claro em afirmar que aqueles que estavam naquela casa estavam temerosos com a sua vida. O medo que eles tinham era que agora que Jesus ressuscitou, os judeus que não acreditavam nisso e achavam que seu corpo havia sido roubado, esses mesmos judeus viriam para prendê-los ou até mesmo para matá-los. Esse era o sentimento daquelas pessoas que estavam ali naquela casa. E em meio a essa incerteza, Jesus aparece e lhes renova a esperança. Quando eu leio esse texto, o meu sentimento é que ao verem Jesus, confirmarem que ele não era apenas uma visão, pois tocaram nas suas feridas, seus corações se encheram de esperança. Olha, o nosso mestre, que nós caminhávamos com ele, morreu e ressuscitou. Então, se ele está vivo, nós viveremos com ele também. Fico imaginando os seus corações radiantes e prontos a compartilharem dessa mensagem. Jesus ressuscitou. A visita de Jesus àquela casa trouxe esperança de um novo dia. Nessa noite,
a visita de Jesus à sua casa também pode renovar e reavivar a sua esperança. Esperança que você talvez tenha perdido pelo caminho, por tanta coisa que tem acontecido. Esperança que você talvez tenha perdido porque seu pai e a sua mãe diziam para você: você nunca vai dar nada, você nunca vai ser nada, você não vai conseguir atingir os seus objetivos. A visita de Jesus à sua casa traz novamente esperança ao seu coração. Eu não consigo saber o que se passa na sua mente e no seu coração. Mas no momento em que você está ouvindo esta palavra que Deus colocou no meu coração, você sabe o que se passa aí. Você se conhece. Você conhece aquele que está de frente do espelho, olhando para você. Você sabe quais são suas aflições, sabe quais são os seus medos, sabe em que momento da vida você passou a não ter mais esperança que as coisas fossem funcionar. Você sabe quais são os pensamentos que têm invadido o seu coração. Talvez seja o medo de contrair esse vírus. Talvez seja o medo de que não vai ter dinheiro para pagar as suas despesas e a continuidade do seu emprego. São tantas as preocupações que podem pairar no seu coração. Talvez uma outra doença que não seja o Covid-19. Mas eu quero convidar você a crer que Jesus está visitando a sua casa hoje, porque você o convidou. E a visita de Jesus tem um caráter transformador na vida de todos aqueles que o convidam para estar na sua casa, para entrar na sua casa. Jesus tem mudado as circunstâncias e tem renovado a esperança de todo aquele que o convida para visitar a sua casa. Creia firmemente nessa palavra e convide Jesus para visitar a sua casa hoje, porque a quarta e última certeza que eu quero compartilhar com você é que a quarta certeza que você precisa ter nesta noite é que a visita de Jesus à sua casa traz a bênção do Senhor. A visita de Jesus à sua casa traz a bênção do Senhor. O texto no verso 22 relata que depois de ter derramado da sua paz sobre aquelas pessoas, depois de ter renovado as suas esperanças, as esperanças delas, depois de ter curado os seus medos e fobias, Jesus os capacitou, soprando sobre eles o seu Espírito Santo. Ele os revestiu com o seu poder para pregarem o seu Evangelho. A bênção do Senhor derramada sobre as nossas vidas é um revestimento que nos capacita para suportar todas as dificuldades do dia a dia. E mais que isso, nos faz mais do que vencedores. Porque nós cremos naquele que tem renovado e tem derramado da sua unção sobre nós. A visita do Senhor Jesus à nossa casa hoje é mais do que um desejo, é uma necessidade que nós temos. Eu comecei essa mensagem falando, ou te relembrando, o significado da Páscoa. Páscoa é livramento. Nesse momento que estamos passando, o que mais precisamos é de um livramento do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida das nossas famílias. Nesse momento onde as incertezas e os medos pipocam de tudo quanto é lugar, o que nós precisamos é do livramento que o nosso Senhor Jesus pode nos dar. Você pode crer nisso? Você pode crer que Jesus pode trazer o livramento que você precisa? Você crê que isso pode ser realidade na sua vida? Muitos especialistas dizem que a humanidade não será a mesma depois que passarmos por esse problema. As relações entre pessoas serão diferentes. As relações entre patrão e empregado serão diferentes. A relação entre familiares serão diferentes. Só uma coisa, tenho certeza que não vai mudar. É o amor de Deus por mim e por você. Tenha essa certeza, porque realmente não muda. Deus é imutável e o amor dele sobre nós não vai mudar também. Ainda hoje, Deus permite que seu Filho visite a nossa casa e mude a história da nossa vida. Por isso eu quero insistir com você sobre o convite. Convide Jesus para visitar a sua casa. Permita que ele entre e mude a sua história, a história da sua família. Mas lembre-se, primeiro você precisa convidá-lo. Segundo,
Para que Ele transforme a sua vida, você precisa se arrepender dos seus pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E então, você vai conseguir experimentar do cuidado dEle sobre a sua vida. Eu quero concluir com uma afirmação e um convite. Em um final de domingo como esse, aqueles discípulos, e por extensão todos nós, tivemos a nossa vida impactada pela visita de Jesus. Você não quer convidar Jesus para entrar na sua casa e na sua vida nessa noite, nesse final de domingo de Páscoa? Você não acha que chegou o momento de você deixar Jesus entrar na sua vida e mudar a história da sua vida? Existem decisões que ninguém pode tomar por nós. E a mais séria delas é em quem nós vamos colocar a nossa confiança. Você tem liberdade, você tem seu livre-arbítrio para colocar a sua confiança em quem você quiser. O convite que eu faço a você e que fiz desde o começo desta mensagem é: convide o Senhor Jesus para visitar a sua casa, entrar no seu coração e mudar a sua história. O que você está esperando para fazer esse convite? E o convite que eu faço a você, que eu reitero a você, como já acabei de falando, você não quer convidar Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, nessa noite de Páscoa? Você não quer hoje experimentar o verdadeiro sentido da Páscoa e convidar Jesus para trazer o livramento que você tanto tem ansiado? Ó, vem Senhor Jesus e visita a minha casa. É o convite que eu te conclamei para fazer junto comigo. Que nessa noite você possa clamar ao Senhor Jesus: entra na minha casa, Senhor, me visita, muda a história da minha vida, muda a história da minha família. Eu te dou liberdade para o Senhor fazer aquilo que precisa ser feito. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego o meu coração para que o Senhor venha e faça morada nele. Você pode orar comigo nessa hora? Amantíssimo Deus, glorioso Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Pai, quero colocar diante de Ti a vida daqueles que nesse momento fizeram a decisão de colocar Jesus como Senhor de suas vidas. Tomaram uma decisão de convidar Jesus para visitarem suas casas. Ó Senhor, entra com providência na vida deles. Pai, traz paz à sua casa, traz esperança às suas casas, traz cura às suas casas. E Senhor, reveste-os com Teu Santo Espírito, para que eles, impactados pela Tua presença na vida deles, possam também compartilhar com outros do Teu grande amor e do Teu grande poder derramado sobre a vida deles. Pai querido, toma a vida dos meus irmãos também nas Tuas mãos. Aqueles que estão nas suas casas, que porventura estão enlutados por algum problema que estejam passando. Que a Tua boa mão, que Teu Espírito Santo e que Tua unção de poder e de cura possa visitar as suas casas e transformar as suas famílias. Cuida de cada um de nós, nos abençoa, nos guarda. É a oração que eu te faço, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você nessa semana e que você tenha verdadeiramente tomado uma decisão ao lado de Jesus. É o desejo do meu coração. Amém. Após essa palavra, nós temos um hino que é, por assim dizer, o clássico desses dias. Parece que esse período sem cantar esse hino fica menos intenso. O hino é Rude Cruz. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Cantemos com alegria, porque Jesus sofreu sim, mas ressurgiu e vivo está. Cantemos Rude Cruz. Rude
lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque dela Ele me resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Domingo passado eu encerrei o culto lendo a oração chamada Bênção Sacerdotal. Ela é muito expressiva e eu quero lê-la em todos os seus termos, conforme registrada em Números 6,15, e recebam como a nossa oração de despedida desse culto. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenhamos todos uma semana abençoada, aguardando aquilo que vai acontecer, as orientações que virão das autoridades e o posicionamento que a igreja, por sua liderança, vai tomando ao longo do desenvolvimento de cada coisa. Sigamos com o PIB Informa e, por conta disso, as nossas orientações. Deus a todos abençoe. Tenham uma semana feliz na presença do Senhor. Amém. Você está assistindo o PIB Informa. A liderança dos adolescentes informa a nova data do seu acampamento, de 4 a 7 de setembro de 2020. Nossas atividades presenciais continuam suspensas. Eis as orientações. Segunda-feira, dia 13, pequenos grupos. As famílias deverão reunir-se apenas com seus membros. Estamos sugerindo seguir a programação do Manancial, semana 16, com o título Nas Mãos do Oleiro. Próxima segunda-feira, dia 20, os pequenos grupos, ainda suspensos,
deverão trabalhar a programação do Manancial para a semana 17 com o título Não Tenha Medo. Após a leitura do texto bíblico e comentário, devem compartilhar o entendimento acompanhando as perguntas feitas pelo redator. Quarta-feira, dia 15 de abril, estudo bíblico e oração. Estamos providenciando a programação por vídeo, com exposição do pastor Edson Fernandes Távora, dando continuidade ao estudo da primeira carta aos Coríntios. Convidamos os irmãos para a interação nas músicas e orações. Um detalhe importante: podemos fazer o seu pedido de oração. Para tanto, você deve remetê-lo ao pastor Elias com expressa autorização de divulgação. Domingo, dia 19, manhã e noite. Nosso culto vai por vídeo e, como aconteceu nestes últimos domingos, contamos com o apoio dos irmãos em suas famílias. Pela manhã, teremos a palavra do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga e, no culto da noite, pastor Elias. A novidade de hoje, dia 12, também acontecerá no próximo domingo, Momento Infantil. Compartilhem o endereço da internet com seus amigos e vizinhos. Não esqueçam de fazer uma foto e nos enviar. Mandem para o WhatsApp 97012-0557. Os irmãos poderão fazer suas contribuições normalmente através de nossas contas. A seguir, devem fotografar o depósito, não sem antes escrever seu nome e qual o destino da contribuição. A seguir, remetam para 97005-1410 ou financeiro@pibjpa.org. Assim que possam, devem colocar o comprovante no envelope e depositar no templo. Estamos mantendo um plantão na secretaria da igreja. Caso você tenha a possibilidade de vir, você pode depositar no lugar próprio e pode usar o serviço eletrônico de transferência com a maquininha. O Ministério Diaconal está ajudando os irmãos com maiores dificuldades na entrega de suas contribuições. Aqueles que precisarem utilizar esse apoio devem telefonar ao diácono Alexandre Teixeira, presidente do Ministério, e acertar os detalhes para o recolhimento. Este foi o PIB Informa.